Teixeira que falou antes também, e a todos os outros que estão presentes. É um prazer estar aqui, embora não seja um prazer estar discutindo esse assunto, né? Acho que, assim, infelizmente, eu acho que a gente tinha temas muito mais importantes para estar discutindo agora do que ter que fazer essa resistência nesse momento para defender uma coisa que deveria ser básica, né? Que é um direito mínimo de garantias sociais para a população brasileira, um país que já é extremamente desigual. A gente teve, no período recente, uma pequena redução da desigualdade, muito importante, né? Essa pequena redução da desigualdade que aconteceu e que ela teve implicações importantes, tanto objetivas, né? A gente, como o Guilherme até falou, o Brasil saiu do mapa da fome, isso não é pequeno, isso é gigantesco. Você ter um país rico como o Brasil, que tinha gente passando fome, era uma coisa absurda. A gente teve uma inclusão em espaços que pareciam completamente impossíveis a diversas pessoas. E aí eu volto a falar da universidade, porque eu acho que essa agenda de destruição da universidade não é simplesmente porque a universidade tem um pensamento crítico. É porque a universidade finalmente foi aberta a pessoas que não entravam. A gente vai ter no Brasil ainda, porque ainda tem muita gente dentro da universidade, uma mudança que é muito importante no Brasil, que não acontecia há 500 anos. A gente vai ter a formação de uma elite intelectual que não é elite financeira. Isso não é uma coisa pequena. O potencial de transformação que isso traz é enorme. E não é à toa que estão querendo destruir a universidade agora. Justamente a universidade que se abriu, que passou a ter pessoas que não imaginavam que conseguiriam chegar. E, na verdade, esse é um projeto, como já foi falado aqui, é um projeto de destruição de um projeto de país que a gente tinha. É um projeto que foi feito... E é interessante, a gente lembra sempre da Constituição de 88, que está sendo totalmente destruída, começou a ser destruída com a emenda do teto de gastos. Hoje, o Maia falou que, de fato, vai gerar um colapso social. Ele está totalmente certo nisso. A emenda do teto de gastos, a gente falou que ia gerar um colapso social, e agora ela é utilizada como chantagem para aprovar uma reforma da Previdência. Tem, por um lado, a chantagem de que isso vai gerar emprego, como já foi falado aqui, isso não é verdade, e tem a outra chantagem que se eu não fizer a reforma da Previdência, eu vou ser obrigado a cortar dinheiro em outros lugares. Você vai ser obrigado, porque você colocou um teto absurdo, que não existe em nenhum lugar do mundo o governo não poder aumentar seus gastos, ainda mais no momento de crise como a gente está vivendo. E é justamente sobre esse momento que eu queria falar. Acho que os impactos da reforma já foram muito ressaltados aqui, mas eu queria reforçar um ponto que também já foi dito, mas que acho que vale muito a pena a gente observar. O Brasil passou pela sua, talvez, maior crise nos anos recentes, duas quedas consecutivas de quase 4% em 2015 e 2016, e a gente estava tendo um crescimento muito lento em 2017 e 2018, 1% cada ano, e 2019, tudo indica que a gente talvez tenha uma recessão já no primeiro trimestre. A economia está simplesmente estagnada. E aí eles falam que se não aprovar a reforma da Previdência, isso vai continuar. É engraçado que se falava isso sobre a saída da presidente Dilma, né? Bastava tirar a presidente que ia resolver a economia. Depois bastava aprovar o teto de gastos que ia resolver a economia. Depois bastava aprovar a reforma trabalhista que ia gerar milhões de empregos. Nada disso aconteceu, as pessoas não podem continuar acreditando nisso. É muito fácil ficar dizendo que todos os problemas agora são de antes. Como eles tentavam dizer que todos os ganhos que se teve a partir de 2004, 2005 tinham a ver com reformas anteriores da entrada da mudança de governo. E é a mesma coisa que eles estão querendo fazer agora. Mas as pessoas não são bobas, já tem mais de 3 anos que tem um projeto de destruição e que está gerando consequências gravíssimas. E isso, infelizmente, não é a primeira vez que acontece no mundo. E é interessante que, se a gente for olhar a crise de 29, seja na Europa, nos Estados Unidos, seja no Brasil, a resposta que você teve ali é justamente o que está se tentando destruir agora. Quando a gente está numa crise, o que precisa fazer? Quando a gente está numa crise, acontece a seguinte combinação de fatores. Você tem as famílias com medo de quem não está desempregado, está com medo de perder emprego e, portanto, não vai sair gastando. Então, não adianta esperar que o consumo das famílias vai tirar um país da crise. Por outro lado, os investimentos, que é que eles dizem que basta aprovar a reforma que os investimentos no Brasil vão bombar. Que investimentos num país que está com grau de utilização da capacidade de 60%? Isso é o mais baixo dos últimos 20 anos. Os empresários estão com uma capacidade ociosa gigantesca. Não tem nenhum motivo para alguém investir, zero. Você pode fazer o que você quiser, aprovar a reforma que você quiser, aprovar a lei que você quiser, que isso não vai mudar o quadro de que os empresários estão com a sua capacidade muito ociosa. Então eles não vão investir. Não, tudo bem, vamos fazer a proposta deles, uma abertura unilateral
Vamos abrir a economia brasileira, que as exportações do Brasil vão bombar. Detalhe que a abertura é unilateral. A gente se abre para o mundo, mas o mundo não se abre para a gente. Em um mundo onde os dois grandes países estão brigando para quem se protege mais, que é a China e os Estados Unidos. Para onde vão as nossas exportações? Né? E é isso que alguém estava falando. O projeto que eles têm não é nem mais de um país agrário exportador, nem isso mais é. Porque nem brigar para abrir a fronteira agrícola eles querem mais, é simplesmente uma abertura unilateral. É um projeto de destruição de um país. Né? E eu acho que vale a pena a gente colocar que a reforma da Previdência ela não vem sozinha. Ela está acontecendo em paralelo com diversas reformas. Né? Então, é bom lembrar, a primeira é a manutenção do teto de gastos, que é completamente destrutiva, gera um colapso social e vai gerar uma destruição da economia brasileira. Né? Combina com isso essa abertura unilateral que eu estava falando, combina com isso o projeto de desmonte das empresas estatais que a gente ainda tem e dos bancos públicos. E como eu estava falando, a gente está preocupado com a Constituição de 88, que é central, que trazia uma proposta do Estado de Bem-Estar Social, e eles também estão destruindo agora as instituições da década de 50 e 60, que foram as instituições que garantiram que o Brasil se tornasse um país industrial comparado aos países industriais do mundo na década de 80. Eles vão destruir os bancos públicos brasileiros, vão destruir as poucas empresas estatais que ainda sobraram, sendo a principal que a gente sabe, a Petrobras, mas também a Eletrobras, todas as outras da área de energia, e fora das outras que eles estão querendo vender, simplesmente para poder gerar um caixa de um ano. Você vai vender o patrimônio brasileiro para gerar caixa para um ano. O ano que vem não tem mais empresa para vender. E aí vai gerar caixa da onde? E esse é o grande problema. Esse projeto de destruição não tem nenhuma preocupação com o lado fiscal. Quem está querendo, se você tiver quiser resolver o problema fiscal brasileiro, não é destruindo a economia que você vai resolver. Ao contrário, se você quer resolver o problema fiscal, é justamente recuperando a economia. No mundo está se discutindo, e foi muito forte na Europa, um termo chamado ajuste fiscal autodestrutivo, que é o que está se fazendo no Brasil. Você está com um problema fiscal, porque a economia desacelerou, a arrecadação despencou. A gente dá para mostrar com dados facilmente que o problema fiscal brasileiro é uma queda de arrecadação. E aí o que você faz? Corta mais gastos. O que significa cortar gastos nesse momento? Como eu falei para vocês, as famílias não vão consumir, os empresários não vão investir e as exportações não vão crescer. Sobrou uma possibilidade de crescimento no Brasil, que seria o governo voltar a investir e o governo voltar a colocar dinheiro na economia. Como foi falado aqui, o gasto do governo não é um dinheiro que vai para baixo do colchão. Ele é um dinheiro que faz a economia girar. E é exatamente esse que eles querem tirar. Então isso inviabiliza qualquer possibilidade de crescimento econômico. Mas isso, infelizmente, não é que eles não sabem que isso vai acontecer. É que esse é um projeto, como foi dito aqui. É um projeto para gerar um desemprego muito alto e assustar a população e passar mais facilmente esse terrorismo. Eu acho que esse ponto é um ponto que precisa ser muito ressaltado. Eles têm falado para a população justamente que a reforma, como disse o Fanhani, que é uma economia astrológica, que basta aprovar a reforma, como eles disseram todas as outras vezes, que a economia ia crescer. É muito fácil quem está desempregado acreditar nesse discurso, porque a pessoa quer sair dessa situação. Então, manter a economia mal, manter o desemprego alto, manter a precarização é necessário para aprovar essas reformas. Porque nesse momento a população fica acuada, tem muito mais dificuldade de mobilização, é muito mais difícil mobilizar a sociedade quando você está com desemprego altíssimo, com as pessoas perdendo emprego, e consequentemente fica mais fácil destruir o país e botar aqui um novo projeto. Então está se destruindo a Constituição de 88, que ela era um mecanismo que garantia uma renda mínima mesmo em períodos de crise. Se a gente for olhar esse crescimento de 1% de 2017 e 2018, a Previdência teve um papel central. O salário mínimo, o crescimento real do salário mínimo nesses anos teve um papel central. Evitou que a economia colapsasse ainda mais. E é justamente isso que eles querem tirar. Se a gente for olhar hoje, a quantidade de idosos aposentados que se tornaram chefes de família no Brasil é gigantesca. Por quê? Porque é essa lógica que eles querem destruir. A Previdência Social ela é muito além de um seguro pessoal. Ela não é renda para uma única pessoa. Ela é renda para a sociedade como um todo. Ela foi criada ali, como eu estava falando no início, depois da crise de 29, como o Fanhani explicou, que se espalhou para o mundo, para evitar que crises tão fortes como a de 29 se repetissem.
era justamente uma maneira de evitar, se você tivesse um problema econômico que acontece frequentemente, como a Eliane falou, né, a gente sabe que a economia, o sistema econômico capitalista não vai gerar emprego permanentemente, tem crises, tem ciclos. A Previdência e a Seguridade Social como um todo era justamente para evitar que nesses momentos de recessão ou de desaceleração você deixasse de gerar renda na economia. E isso permitiu que o Brasil não afundasse mais ainda. E é isso que eles querem tirar. O que significa que não só a economia brasileira não vai parar, não vai voltar a crescer, como ela não vai ter mais nenhum mecanismo de colchão de proteção social. É por isso que eles estão fazendo isso, e como disse o Guilherme, eles vão destruir a economia, fazendo todo esse projeto, que é um projeto de acabar com a Constituição e acabar com as instituições de desenvolvimento que a gente tem, e deixar o país cada vez mais pobre e cada vez mais desigual. Então, a gente tem que fazer uma frente de resistência a esse projeto de reforma da Previdência e a todo o projeto de desmonte de fim da soberania nacional e de destruição dos instrumentos que a gente tem de desenvolvimento. Obrigada.